Hoje está aqui reunido para apresentar o cenário epidemiológico da Covid no Brasil, por meio do boletim epidemiológico novo que a gente vai apresentar. Na mesa nós temos o Dr. Eduardo Macário, ele é o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde. Temos o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, e a diretora do Departamento de Articulação Estratégica e Vigilância em Saúde Substituta, Grace Madeleine. Vamos começar e, ao final da apresentação, a gente abre para as perguntas previamente feitas pelos jornalistas no grupo de WhatsApp, criado hoje para a coletiva. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, como nós fazemos a cada semana, em nome do governo do Brasil, nós queremos nos solidarizar com todas as famílias que, ao longo desta pandemia, perderam seus entes queridos. Nós estamos começando nós estamos na 30ª semana epidemiológica da Covid no Brasil, no qual nós temos um quantitativo de casos confirmados de 2.553.265 casos confirmados, e um número total de óbitos no quantitativo de 90.134 óbitos. Nesse slide, como nós fazemos a cada semana, nós apresentamos por macro-regiões do país, Nós temos, portanto, da região norte, da região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, em que nós apresentamos o dado da população com a base de dados do TCU de 2019 e em cada região e para cada estado, respectivamente, no caso na coluna dos casos confirmados, nós temos os novos casos da semana, o total de casos, a incidência, os óbitos confirmados, os novos, o total e a mortalidade da região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste do país como um todo, Só fazendo uma pequena correção dos novos acumulados, do total, daquela semana, e os acumulados do total. E esses casos novos não é da semana, do de hoje, do dia de hoje. Nós temos desse 2.553.265 casos, nós temos 1.787.414 recuperados, o que representa 70%, de casos recuperados. Eu acho importante nós falarmos um pouco sobre esse percentual de casos recuperados, porque desde que nós começamos a apresentar esse dado nos nossos boletins, nas nossas coletivas, a cada semana nós temos um número que vem aumentando o quantitativo de recuperados. E pelo óbvio, então, 675.712 em acompanhamento. Próximo. A gente sempre traz, estamos trazendo um pouco, com uma imagem um pouco diferente, da situação epidemiológica da Covid no mundo. No mundo, hoje, em casos confirmados, temos um total de 15.762.810, no qual 4.112.529, talvez, não estou conseguindo ver no slide, mas, enfim, 4.112.000 nos Estados Unidos e 2 milhões, como nós falamos anteriormente, 294.513 no Brasil. O Brasil, portanto, continua no segundo lugar no mundo em casos confirmados. Com relação ao número de óbitos, os Estados Unidos têm um total de 145.546 casos de óbitos, e no Brasil com 86.449, e no mundo 639.275. Próximo. Quando vemos, portanto, que esse é o dado epidemiológico que, para mim, tem uma grande relevância, não só pelo óbvio para mim, mas eu acho que para quem faz análise epidemiológica realmente tem
a grande relevância quando nós avaliamos a posição do Brasil em termos de incidência por 1 milhão de habitantes e a posição do Brasil em termos de incidência por mortalidade. Eu queria só, por favor, se poderia voltar um slide, porque esse slide de casos confirmados, nós estávamos analisando e verificando que as Américas, e particularmente a América do Sul, tem tido um papel extremamente importante quando analisamos o quantitativo de casos confirmados, né? Nós vemos que a Argentina cresceu bastante no número de casos confirmados, assim como nós temos também, entre os 20 países com maior número de casos confirmados, nós temos a Argentina, temos a Colômbia, temos o Chile, o Peru, o México, o Brasil e os Estados Unidos, entre os países das Américas, e, portanto, vários países das Américas que compreendem entre os 20 países com maior número de casos confirmados no mundo. Próximo. Né? Então, quando a gente vê por incidência, o Brasil continua na 10ª posição, e quando nós olhamos por mortalidade, vemos, portanto, que o Brasil se encontra na 10ª posição no mundo em mortalidade, quando comparado com países com população de mais de 1 milhão de habitantes. A Bélgica continua na frente, no mundo, em primeiro país no mundo com maior taxa de mortalidade, com 847 por milhão, seguida do Reino Unido por 672,8, e o Brasil ficando em 10º lugar na taxa de mortalidade por milhão. Próximo. Esse é o número de recuperados no mundo, segundo o país da residência. Temos o Brasil como campeão no mundo com o número de recuperados, seguido dos Estados Unidos, Índia e Rússia, de 188 países com registros de Covid-19, 9,1 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão recuperados, e no Brasil, 1.617.480, comparados com a população mundial e representando, portanto, 18% da população mundial diagnosticada com Covid recuperada. Próximo. Essa a gente sempre traz, quando faz a avaliação epidemiológica mundial, da evolução de casos novos de Covid por semana epidemiológica. Essa curva em vermelha representa os Estados Unidos. A gente verifica que os Estados Unidos teve um crescimento bastante importante a partir da 25ª semana epidemiológica no número de casos. O Brasil é o que está em azul. Nós tivemos uma estabilidade da 27ª para a 28ª, uma queda da 28ª para a 29ª, e tivemos um aumento da 29ª para a 30ª semana epidemiológica. Chama a atenção também, em termos, quando a gente avalia o número de casos novos por semana epidemiológica no mundo, o comportamento da curva da Índia. Acho que é a Índia, o do verde é a Índia, que vem crescendo desde da 20ª semana epidemiológica. Próximo, por favor. Passou? Esse é o número de óbitos, na evolução do número de óbitos novos de Covid por semana epidemiológica. A gente verifica que nos Estados Unidos, que está em azul, havia uma queda, uma queda consistente a partir da 17ª semana epidemiológica até aproximadamente a 24ª. Nós tivemos um aumento a partir da 25ª, caiu um pouco e depois continuou crescendo, com a tendência de crescimento de óbitos novos, e particularmente um crescimento importante entre a 29ª e a 30ª semana epidemiológica. A curva de óbito no Brasil, a gente vem mostrando nas últimas semanas que essa curva, apesar do número extremamente elevado, essa curva vem se mantido relativamente constante desde da 22ª semana epidemiológica, e quando nós comparamos a 29ª com a 30ª semana epidemiológica, nós tivemos um aumento aí de
300 casos, né, de 7.303 para 7.677 entre a 29ª e a 30ª semana epidemiológica. Próximo. A gente acha importante, né, essa média de semanal, né, do registro de novos casos, porque você vê a evolução em média de casos novos de Covid por data de notificação, e a gente verifica que desde o dia 18 a 20 de julho, a gente teve um aumento do número de casos registrados. Quando a gente compara a 28ª, houve uma queda entre a 28ª e a 29ª semana epidemiológica, e da 29ª para a 30ª, houve sim um aumento de mais de 12 mil casos comparados em relação à semana anterior. Próximo. Essa é quando a gente vê efetivamente, né, aquela curva que nós vemos exclusivamente do Brasil. Essa curva é exatamente a mesma que nós tínhamos apresentado anteriormente, comparando o Brasil com o resto do mundo, né? Esse é o comportamento da curva de casos novos por semana epidemiológica, e da 29ª para a 30ª, nós tivemos um aumento de 36% no número de casos. Próximo. Essa é o número da média diária de óbitos registrados, né, de óbitos novos por data de notificação, entre a 28ª, a 29ª e a 30ª semana epidemiológica, em que a gente verifica que, embora os números sejam bastante elevados, a variação ela é relativamente pequena quando comparada com outras semanas epidemiológicas. Próximo. E esse, portanto, é o caso, a curva isolada de óbitos, né, por semana, em que a gente vê aquele comportamento que nós víamos falando já em algumas outras coletivas, que nós estamos com um número extremamente elevado de óbitos no país, porém em um país continental como o nosso, mas ele se mantém relativamente constante, percebendo que entre a 29ª e a 30ª semana epidemiológica nós tivemos um aumento aí discreto de 5%. Próximo. Esse é um quadro que eu acho que reflete muito o nosso país, né? A gente costuma muitas vezes dizer que o nosso país ele é continental, o que é fato, o que é concreto, né? Eu gosto muito deste quadro, né? No mapa que está à esquerda, a gente tem o número de casos, no mapa que está à direita, nós temos os números de óbitos, e a gente coloca a variação de casos e óbitos por cada estado da nossa federação, né? Em que a gente, do que está no mais claro, são nós que tivemos redução, nós tivemos redução em 6 estados, né? Estados, inclusive, com redução bastante significativas, como, por exemplo, no Amazonas, que tivemos uma redução de menos 24%, no Amapá, em menos 32%, no Rio Grande do Norte, em menos 28%, 6 estados com estabilização, né, no que são exatamente no caso do Maranhão, do Distrito Federal e de Alagoas, e um quadro de incremento. Nós também tivemos redução tanto no Espírito Santo, que algum tempo atrás estava em mostrando uma curva em ascendência, como também tivemos uma redução de 6% no Paraná. Tivemos estabilização, como eu falei, em 3 estados e um incremento de casos em 18 estados, né? Verificando que talvez os estados com maior incremento no número de casos se constituem, portanto, Roraima, o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, né? E na última semana, né, a gente teve um aumento bastante significativo no Rio de Janeiro, um pouco diferente da curva do que vinha se mostrando o Rio de Janeiro das últimas 3, 4 semanas epidemiológicas. Quando a gente verifica com relação, portanto,
ao número de óbitos, a gente verifica que em 8 estados da federação a gente teve uma redução do número de óbitos, como, por exemplo, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Maranhão, no Amazonas, no Acre, no Espírito Santo. Em muitos desses estados, você teve redução tanto no número de casos e no número de óbitos. Teve estabilização com relação ao número de óbitos em 7 estados, como no Pará, como no Mato Grosso, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em São Paulo, e teve um incremento do número de óbito em 12 estados da federação, muito mais concentrados, né, no número de óbitos na região sul e centro-oeste, com exceção de alguns estados do norte do país, né? O que mostra, portanto, de que o nosso país a gente apresenta os dados do país como um todo, mas é como se tivéssemos pandemias, né, a doença Covid-19 em diversas regiões do país se comportando de forma diferente, o que tem muito a ver com o tamanho do nosso país e com a variação sazonal pela qual estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo a época do inverno, onde tem mais propício a termos doenças respiratórias, pelo óbvio, e nesses estados onde nós temos queda de temperatura mais significativa durante essa época do ano, a gente verifica que a flutuação e o crescimento da doença se mostra de forma mais significativa. Próximo. A gente sempre traz, né, uma avaliação com relação ao número de casos e óbitos por região, por macro-região do país. Quando a gente olha a região norte como um todo, né, a gente vê que houve uma redução e um pequeno aumento no número de casos entre a 29ª e a 30ª, e um aumento no número de óbitos entre a 29ª e a 30ª. Próximo slide, por favor. Isso quando a gente abre agora com relação a cada estado, né, a gente verifica que em Rondônia teve um número muito significativo de casos da última semana para esta, né, um aumento bastante significativo, né, mas em outros estados você teve redução, como no Amapá e no Amazonas, como nós já tínhamos falado anteriormente, né? Mesma coisa quando a gente fala com relação ao óbito por estado, a gente verifica que em alguns estados você teve um aumento do número de óbitos, enquanto que em outros estados, como o Amazonas, você teve uma redução bastante significativa. Próximo. A mesma coisa que nós apresentamos com relação ao Nordeste, né? A evolução tanto do número de casos como do número de óbito. Tivemos um aumento nessa última semana no número de casos, mas no número de óbito tivemos uma redução na região Nordeste como um todo. Próximo. A gente mostra esses dados que se encontram tanto de caso e óbito nas curvas por estado, que compõem a região Nordeste. Próximo slide. Essa é a verificação da região Sudeste, né? Tinha tido uma redução bastante significativa entre a 28ª e a 29ª, e um aumento significativo da 29ª para a 30ª em casos confirmados, né? Em números de casos, né? Em que teve um aumento bastante significativo da semana passada para essa, mas com um número de óbitos relativamente constante, com um aumento de 9%. Próximo, a gente verifica essa situação, né? A gente vê que o quantitativo do número de casos pode ser muito, na região Sudeste, seja associado com o estado de São Paulo, que cresceu entre a 29ª e a 30ª, e bem como na região do Rio de Janeiro, entre a 29ª e a 30ª. Né? Com relação aos números de óbitos, em São Paulo e no Espírito Santo, tivemos uma redução nessa semana, da semana 29ª para a 30ª, mas um aumento no Rio de Janeiro. Na região Sul, que é a região que nós
hoje no país, né, juntamente com a região sul e centro-oeste, são a região, enquanto macro-região, que tem um aumento bastante significativo, que nós já falamos anteriormente. Acho que tem muita da sazonalidade, né, da própria sazonalidade do período do inverno da região. Nós tivemos um aumento na região de 25% do número de casos, com um aumento de 18% entre a 29ª e a 30ª semana epidemiológica dos números de óbitos. Próximo, isso é por estados, a gente tem aí a curva tanto de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Quando a gente olha no Paraná especificamente, nós tivemos até uma leve redução no número de casos e o número de óbitos crescente nesses 3 estados ao longo das últimas 3, 4 semanas. Próximo. E, finalmente, na região centro-oeste, né, nós tivemos, portanto, um aumento bastante significativo entre a 29ª e a 30ª semana no número de casos, e também no número de óbitos, um aumento discreto de 7%, né, mostrando que talvez nas últimas 3 semanas ela tem se mantido relativamente constante, com um pequeno aumento na 29ª para a 30ª semana. Próximo, esse é o quadro de casos e óbitos, né, para os 3 estados, os 3 estados e o Distrito Federal da região centro-oeste, tanto de caso quanto do número de óbitos, né. Chama a atenção tanto o crescimento na região no Mato Grosso e em Goiás, e particularmente Goiás, tanto na notificação de casos como na notificação do número de óbitos. Próximo. Esse é o mapa que nós trazemos sempre, né, que é o número de municípios com novos registros de casos e óbito no Brasil, né? Nós já 98% de todos os municípios brasileiros, né? Nós somos 5.570 municípios, 98% já notificaram casos de Covid, mas a gente verifica que a maior densidade de casos notificados de Covid está em 44 municípios, né? A grande maioria dos municípios do Brasil tem, na verdade, de 1 a 100 casos. A mesma coisa quando a gente verifica com relação ao número de óbitos desses 5.475 municípios com casos notificados, 3.476 municípios têm registro de óbitos, sabendo que a grande maioria desses municípios, o número de óbitos ficam entre 1 a 10 óbitos por município. Próximo. Esse é um quadro que nós trazemos já há 3 ou 4 semanas epidemiológicas, que é a distribuição de casos novos de Covid-19, segundo as regiões metropolitanas e o interior, né, do Brasil na 30ª semana. Vemos que o quantitativo de casos novos na região metropolitana do país vem diminuindo a cada semana, né? Isso já vinha com a tendência de queda já há algumas semanas, há 4 ou 5 semanas, que ela vem numa tendência de queda, enquanto que a interiorização da doença veio crescendo, né? E com uma tendência talvez de uma estabilidade há 2 ou 3 semanas, quando a gente avalia novos casos, né? Próximo, quando a gente verifica o número de óbitos, e aí claramente, né, nas regiões metropolitanas do Brasil, o número de óbitos novos vem caindo gradativamente, numa velocidade pequena, mas constante, né? A cada semana nós temos uma redução no número de óbitos na região metropolitana, mas a relação é exatamente oposta quando a gente avalia o número de óbitos novos no interior do país, que vem crescendo numa velocidade relativamente constante
nas últimas 3 ou 4 semanas, né? Então, a gente vem um decrescendo do número de óbitos e de casos nas regiões metropolitanas, e ela vem crescendo o número de casos e de óbitos na região do interior do país, o que mostra que, efetivamente, a doença saiu da região das capitais, da região metropolitana, e se caminhou e se dirigiu para o interior do país. Próximo, nós, a cada semana epidemiológica, nós trazemos os dados tanto de hospitalização quanto de óbito da síndrome respiratória aguda grave, né? Primeiro, em termos de hospitalização, nós temos 479.819 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Deste quantitativo, 236.852, representando quase 50%, correspondendo, portanto, à Covid-19. Né? Próximo slide. A gente sempre traz a abertura desses dados, que se mantém relativamente constante, dessas hospitalizações, embora nós tenhamos hospitalizações em todos os intervalos etários, 51% compreende das hospitalizações com pacientes acima de 60 anos, e desses 57%, né, de todas essas hospitalizações, 57% são do sexo masculino e 43% do sexo feminino. Quando avaliamos por raça e cor, 31% se definiram como pardos, 29,3% como brancos, 4,6% pretos, 1% amarelos, 0,3% indígenas e 33,5% ignorados ou não o deixaram em branco. Próximo, quando nós avaliamos, portanto, os óbitos, né, que é exatamente o quadro mais grave da síndrome respiratória grave, esse total de óbitos por síndrome respiratória grave compreende no total de 126.108 óbitos por síndrome respiratória grave, desses 83.966 por Covid-19. Né? Claro que existe outro óbitos por outras etiologias que podem cursar com a síndrome respiratória aguda grave, como por influenza e outros vírus respiratórios. Próximo, quando a gente olha por faixa etária, sexo e cor, esse é um dado que se repete a cada semana, esse perfil epidemiológico não mudou, não tem mudado ao longo do tempo. 72% é na faixa etária acima de 60 anos, né? Esses óbitos, 58% são do sexo masculino, e quando a gente abre os dados por raça e cor, 35% são pardos, 26,6% brancos, 5% pretos, amarelos 1,1%, indígenas 0,4%, ou ignorados ou não se declararam, é de 32%. Próximo, quando a gente avalia das comorbidades e fatores de risco, esse também é um dado que se mantém constante semana após semana epidemiológica. Essas são as principais comorbidades ou fatores de riscos associados, onde de longe as cardiopatias e o diabetes e doença renal se constituem as que têm maior associação como comorbidade e óbitos de óbitos por SRAG, né, por síndrome respiratória aguda. Lembrando que pelo menos 61,5% desses pacientes apresentavam pelo menos um fator de risco, porque muitas vezes o paciente ele é cardiopata, mas ele também é diabético, tem doença renal, ele tem mais de um fator de risco associado no seu quadro clínico. Próximo slide. Esse é um slide que a gente sempre gosta de mostrar, né, que é o óbito por SRAG por classificação final segundo a data de ocorrência, né, desde o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. A gente avalia esses dados mês a mês, né, mostrando, portanto, uma tendência de uma estabilização da curva por SRAG, né, e que, pelo óbvio, a Covid se compreende 66% dos casos. Próximo.
Esse a gente mostra, portanto, que o quantitativo efetivo, né, de óbito de SRAG por Covid, segundo a data de ocorrência, a gente tem segurança de falar, né, de que o mês que nós tivemos mais óbito no país por SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave por Covid, foi o mês de maio. Né? Em junho, nós tivemos 24 mil óbitos e em julho, 16 mil, mas, como a gente sempre diz, esses dados dos últimos 10, 14 dias, eles estão em constante atualização. Próximo slide. Além dos dados de epidemiológico, né, por assim dizer, nós trazemos também os dados da vigilância epidemiológica. Esse é o número de reações de RT-PCR para a Covid-19 no Brasil, né, distribuídas por unidades de federação, né, de modo que já foram distribuídas 5.015.252 reações de RT-PCRs distribuídas até a semana epidemiológica. A cada semana, novos kits estão sendo distribuídos a todas as unidades da federação, de acordo com a demanda dos seus lacentes, a sua capacidade de organização, de extração e de quantificação desses exames. Próximo slide. Esse mostra efetivamente, né, o número de exames realizados, né, com suspeita de Covid-19 por semana epidemiológica, né, mostra efetivamente o avanço, né, dos testes que foram feitos, né, desde a 22ª semana epidemiológica, nós aumentamos bastante o número de testagem no Brasil, né? Desde que nós lançamos a estratégia Diagnosticar para Cuidar. Efetivamente, esse país está testando mais, né? E diante de um quadro, de uma doença que tem uma alta transmissibilidade, à medida em que testamos muito mais, nós temos mais chance de encontrar pessoas infectadas, de detectarmos pessoas infectadas, né? E isso reflete, portanto, a própria estratégia de testagem, que antes a estratégia de testagem ela era muito mais restrita a pacientes em situações mais graves da doença, e agora nós estamos testando a critério médico a partir da síndrome respiratória, da síndrome gripal, desculpe, a partir da síndrome gripal. Desde que o paciente tem algum sintoma, ele procura o seu médico, e o seu médico pode, portanto, solicitar o seu exame. Próximo. Eu tinha prometido na coletiva anterior, né, de que nós iríamos trazer por unidade de federação o tempo médio da análise, porque foi uma das perguntas que os jornalistas nos fizeram à época, embora já estivessem sido publicadas no boletim epidemiológico. Como nós prometemos, nós trazemos os dados em média, né? 72% dos resultados sai em 2 dias, em até 2 dias, e de 3 a 5 dias, com 17,77%, de modo que 90,1% dos testes são analisados em até 5 dias, sabendo que 72% deles são analisados em até 2 dias e, portanto, em 48 horas, ou com o paciente com resultado na mão. Né? O próximo slide. Esse é o total de exames de testes positivos para a Covid-19, segundo GAL, por unidade da federação. Né? Próximo slide. Esse é o número total de exames de RT-PCR de Covid, segundo os LACENS e rede privada, até a semana 30ª epidemiológica. No público, analisados foi 1.548.000, nos particulares 1.130.000, realizando um total de 2.678.000 exames realizados. Destes, positivos no público,
584.533, nos particulares 322.614, fazendo, portanto, um total de 907.147 exames positivos, né? Dando uma positividade na rede pública de 37,7% e na rede privada de 28,5%. Quando a gente olha para os exames sorológicos, nós temos, portanto, coletados os mais diversos tipos de exames, testes rápidos, 4.398.000, desses 1.417.000 sendo positivo, dando uma positividade de 32%. Quando nós analisamos, né, o total de exames registrados, tanto no GAU, nos laboratórios particulares e no ESUS Notifica, temos um total de 2.678.927 exames realizados por RT-PCR, 4.398.063 nos particulares, perfazendo um total de 7.076.993 exames realizados. Próximo, só um momento, eu gostaria que, antes, volta o slide, por favor, eu queria que passar um vídeo, que esse vídeo ele mostra o esforço que o Brasil está fazendo na evolução dos testes laboratoriais positivos para a Covid, apenas da 28ª semana até a 30ª semana epidemiológica. Pode soltar o vídeo. Você vai vendo que, à medida que os dias vão passando, a positividade e a densidade dos exames que são feitos em todo o nosso país, da semana epidemiológica, desde a 28ª semana até a 30ª semana epidemiológica, a gente vê o crescimento e o esforço desse ministério, associado junto com os LACENS, para que nós pudéssemos fazer, portanto, o sucesso da testagem no nosso país. Pode voltar agora à apresentação. Nesse sentido, né? Posso para o próximo slide? Pode colocar em tela cheia, por favor? Isso, próximo slide. Nesse sentido, nós gostaríamos de registrar, né, que, dentro do fortalecimento da vigilância laboratorial no enfrentamento da Covid, o repasse, o Ministério da Saúde repassou 120 milhões aos LACENS. O recurso poderá ser utilizado pelos 27 laboratórios centrais de saúde pública para aquisição de equipamentos. Essa portaria foi lançada no Ministério da Saúde ontem, foi assinada ontem, né? E que esse repasse será feito em parcela única a todos os estados e Distrito Federal. É dessa forma que o governo federal entende que o fortalecimento dos nossos laboratórios centrais é fundamental para fazermos uma vigilância epidemiológica de qualidade no nosso país e garantirmos, portanto, saúde à população brasileira. Portanto, o Ministério da Saúde distribuindo dinheiro aos laboratórios centrais, repassando dinheiro aos laboratórios centrais, para que esses laboratórios possam comprar equipamentos e ter capacidade de testar e de fazer uma vigilância epidemiológica adequada e, dessa forma, garantir cada vez mais uma qualidade de saúde à população brasileira. Além disso, nós queríamos registrar na coletiva de hoje, próximo slide, por favor, nós estamos comemorando 20 anos do programa EPSUS. Há 20 anos, o EPSUS capacita profissionais de saúde para atender às situações de surtos, de epidemia, desastres, catástrofes e outras ameaças à saúde pública. O EPSUS é um programa de sucesso, com 139
profissionais formados e 19 em formação, né? Mais de 400 fatos epidemiológicos investigados, esse quantitativo, esse batalhão de profissionais formados deu suportes a eventos em massas, como a emergência das microcefalias, das anormalidades congênitas associadas ao vírus da Zika, na pandemia da influenza e também, particularmente, nesse momento de pandemia da Covid-19. Próximo slide, eu acho que é um slide que mostra, né, o EPSUS na prática, em acreditação, em campo, fazendo vigilância epidemiológica aonde efetivamente as coisas acontecem, tanto nas suas aulas teóricas, mas particularmente no campo. E em 2017 recebeu o certificado internacional de acreditação dos programas de treinamento em epidemiologia e rede de investigações em saúde pública, e, portanto, o Ministério da Saúde tem muito a comemorar com o sucesso deste programa que há 20 anos vem formando epidemiologistas do nosso país e que vem fazendo a diferença na saúde pública do nosso país. Próximo. Acho que com isso nós terminamos. Muito obrigado. Bom, secretário, agora a gente vai dar início aos questionamentos feitos pela imprensa durante o dia de hoje, no grupo de WhatsApp criado previamente para a coletiva de imprensa. E depois, se houver tempo, a gente abre para as perguntas online que estão sendo feitas. Doutor Macário, o senhor quer fazer uma consideração? Obrigado, Amanda. Boa noite a todos. Só para fazer uma retificação, o Estado do Amazonas acabou de entrar em contato, pediu desculpas, mas eles tiveram um equívoco na hora de repassar os dados para o Ministério da Saúde. Eles informaram anteriormente que seriam 1.975 casos novos confirmados, com um total de 100.093 casos, mas, na verdade, eles informaram 975 casos, que dá 99 mil casos confirmados, o valor de número de óbitos mantém. Então, o Brasil, hoje, a atualização que vai sair daqui a pouco no nosso site vai ser de menos 1.000 casos, ou seja, vai ser 69.074 casos novos confirmados, que dá 2.552.265 casos. E só me permite, eu queria agradecer ao secretário que você está aqui do lado de 2 egressos do EPSUS. Eu queria dizer para a gente que é uma satisfação ter feito parte dessa história, desses 20 anos do programa de epidemiologia do campo. Dar um abraço para todos os colegas egressos que estão tanto no Ministério da Saúde como nas secretarias estaduais, municipais, no esforço conjunto, coletivo, para que a gente possa enfrentar a pandemia, que afinal foi para isso que a gente foi treinado durante toda a nossa vida. A honra é toda nossa, né? Eu estou aqui ladeado de 2 egressos do EPSUS, e acho que a honra é toda nossa, a honra é da sociedade brasileira, a honra é do Ministério da Saúde, a honra é da população brasileira, que se sente cada vez mais protegida, sabendo que temos profissionais capacitados para fazer a vigilância epidemiológica do nosso país. Então, vamos às perguntas agora dos jornalistas, feitas previamente no grupo de WhatsApp. A Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense, nos questiona o seguinte: na semana epidemiológica 30, o Brasil observou o recorde de número de novos casos e óbitos pela Covid. O Ministério da Saúde atribui esse aumento à retomada de atividades vistas em diversos estados? Na última semana, os números de casos diários saltaram para o patamar de 50 mil. O que pode explicar isso? Eduarda, eu acho a sua pergunta extremamente relevante, né? Na verdade, a gente tem um aumento do número de casos no Brasil, primeiro porque nós estamos vivendo uma pandemia de uma doença de alta transmissibilidade. Segundo ponto, né? É extremamente importante lembrarmos que nós hoje estamos fazendo um diagnóstico mais precoce dessa doença. À medida em que nós estamos fazendo, o Ministério colocou, portanto, disponibilizou orientações em que confirma as situações em que eu posso confirmar os casos, quer seja não apenas por testagem, mas por diagnóstico clínico, por imagem, né? Isso contribui para que o número de casos aumente.
Acho que ficou muito claro, tanto no vídeo que apresentamos, né, como nos dados que mostramos, que o programa de testagem no Brasil aumentou bastante nas últimas semanas, né? Então, tudo isso associado contribui para que o número de casos aumente, né? Ele aumente, né, na medida em que eu testo mais a população, que eu faço mais diagnóstico na população, eu tenho um número de casos aumentados, né? Então, esse eu acho que é um ponto extremamente importante. O Ministério da Saúde vem de forma bastante sistemática, insistindo e orientando a população de que é fundamental o uso da máscara. Né? O uso da máscara o tempo todo ele é fundamental. Além do uso da máscara, o Ministério recomenda fortemente que a higienização das mãos, que podem ser feitas com sabão, mas também com álcool gel, né? A higienização das superfícies, né? O distanciamento mínimo, né? O distanciamento físico mínimo de pelo menos 1 metro, né? O evitar a aglomeração. Isso são medidas que o Ministério da Saúde insiste, né, e recomenda nos seus documentos e fala a cada coletiva, porque isso efetivamente tem se mostrado uma forma de prevenção da doença. Por isso é extremamente importante a chamada etiqueta respiratória, né, evitar de passar a mão nos olhos, da mucosa, do nariz, na boca, né. Todas essas recomendações são fundamentais para que nós possamos fazer o controle da doença. E temos mais uma outra recomendação, né, que acho que é extremamente importante ser dita. Em caso de qualquer sintoma gripal, em caso de síndrome gripal, não fique em casa. Procure o posto de saúde. No posto de saúde, você será atendido por um profissional que fará a triagem, encaminhará para o médico fará o seu diagnóstico clínico e esse médico fará a conduta clínica precoce. Essa conduta clínica, a critério do médico, pode ser uma conduta expectante, pode ser uma conduta medicamentosa, pode ser uma conduta de solicitação de exames laboratoriais, de exames de imagem, mas, fundamentalmente, é importante que, ao sentir qualquer sintoma, procure o médico, o posto de saúde, para que o médico, ao lhe examinar, ele faça a conduta clínica adequada que ele tem, que o serviço de saúde recomenda. Portanto, é extremamente importante que, ao sentir algum sintoma, procure o seu médico no posto de saúde. Secretário, nós temos também a pergunta do Jonas Valente, da Agência Brasil. Ele questiona qual a avaliação do governo sobre a estabilização da curva por tanto tempo e dificuldade da redução dela, diferentemente do que ocorreu em outros países. Quais medidas deveriam ser tomadas para que houvesse uma redução efetiva? Jonas, eu acho que essa pergunta a gente mais ou menos já respondeu na pergunta anterior, né? E só com relação à pergunta anterior, que eu até para complementar, e foi muito boa a sua pergunta, se juntar uma com a outra, é que nós também estamos vivendo uma sazonalidade, né? Essa sazonalidade né, do inverno, né, do chamado inverno nos estados do Sul e Centro-Oeste, tem um papel preponderante e extremamente importante, não apenas para a Covid, mas para as doenças respiratórias, né? Todo mundo sabe que a época do inverno é uma época que normalmente você tem uma maior incidência de doenças respiratórias, né? Então, juntamente com a sazonalidade, né, você verifica que há uma tendência de aumento do número de casos. E só reforçando, né, o que nós tínhamos falado anteriormente, é que as medidas de etiqueta respiratória, de um afastamento social, da higiene de superfícies, de passar o álcool gel, isso tudo é fundamental para fazermos a prevenção adequada da doença, né? Então, mas acho que essa pergunta nós já tínhamos falado anteriormente, eu acho que ela já contempla a resposta anteriormente.
secretário. Essa da Juliana Contaifer, do Metrópolis, também é parecida com as outras duas, então a gente vai seguir para dar oportunidade para outros temas. Sobre notificação de casos e resultados de testes, a gente tem duas perguntas sobre o CIVEP Gripe, então eu vou uni-las, tá? Essa da Carolina Moreno, da TV Globo, ela pergunta sobre as mudanças na ficha de notificação do CIVEP Gripe, como ficam os dados dos pacientes internados antes? Os campos novos terão que ser preenchidos retroativamente para esses pacientes ou vão aparecer como campos vazios na base? E que dia o Ministério da Saúde vai divulgar a próxima versão pública da base? Isso. A próxima, que é também sobre o CIVEP Gripe, é o Fábio Manzano, do G1. Ele pergunta: a introdução de testes rápidos no CIVEP Gripe vai acabar com a obrigatoriedade da coleta de amostras para testes PCR? Por que incluir a opção de diagnóstico por teste rápido ou por imagem? O Programa Federal de Testagem por PCR será interrompido ou reduzido? Então vamos lá, a gente tem duas perguntas que vai mais ou menos no mesmo sentido, uma com relação sobre se a introdução, se as mudanças na ficha de notificação do CIVEP Gripe, se houve, vai acabar com a obrigatoriedade se mudou, como é que ficam os dados dos pacientes internados antes, né? Eu acho que foi mais ou menos essa pergunta, né? Veja bem, o CIVEP Gripe, com relação ao formulário do CIVEP Gripe propriamente dito, a cada nossa doença se cria um novo formulário com novas medidas que são pactuadas com novos dados. Pelo óbvio, isso acontece a cada nova patologia, cada nova doença que é notificada. Foram criadas várias associações, vários campos quando a influenza foi criada, surgiu o surto da influenza e agora foram criados novos campos com relação à Covid-19. Pelo óbvio, os dados anteriores não serão perdidos, não há nenhuma possibilidade de perda de dados anteriores e, pelo contrário, na verdade, foi uma adaptação do CIVEP Gripe para o quadro atual da Covid-19. Então, com relação à primeira pergunta, era basicamente isso. Eu não sei se o Macário quer fazer mais alguma complementação, e aí a gente passaria para a segunda pergunta, a outra parte, que é com relação aos testes. Bom, em relação aos novos campos que eles foram inseridos, eles vão possibilitar um maior detalhamento em relação aos sintomas, em relação à metodologia de diagnóstico, ao encerramento de casos, ou seja, a gente tem uma melhor compreensão dos casos hospitalizados e óbitos por Covid no Brasil. Toda essa alteração ela foi feita em comum acordo, foi discutido com especialistas e pactuado com os estados e municípios, que todos estavam cientes dessas alterações. E em relação às alterações, às mudanças, o conteúdo que está disponibilizado até agora dentro do sistema de informação, ele permanece nos sistemas, mas caso alguma Secretaria Estadual Municipal de Saúde queira fazer uma atualização retrospectiva, colocando essas informações que não eram possíveis de ser inseridas até esse momento, ele pode fazer essa atualização, pode ir atualizando na medida em que as informações cheguem também. Então, existe essa flexibilidade. E o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância e Saúde, está à disposição de todos os estados e municípios para orientar em relação a essas condutas. Com relação à pergunta do Fábio, né, e do Fábio especificamente, do Fábio Manzano, que a introdução de testes rápidos vai acabar com a obrigatoriedade da coleta dos testes de RT-PCR, ou por querer incluir a opção de diagnóstico por teste rápido ou por imagem, né, e se o Programa Federal de Testagem por PCR será interrompido ou reduzido. Fábio, são coisas absolutamente distintas, né? O PCR ele tem uma finalidade, né? O teste rápido ele tem outra finalidade. O PCR, o chamado PCR, que é aquele teste que se faz, que a coleta é feita com suave nasal, ele deve ser feito até o 8º dia do início dos sintomas, né? Ele tem uma finalidade específica que é para identificar o material genético do vírus. Então, na verdade, ele serve para a fase, vamos combinar assim, da fase inicial da doença.
Os testes rápidos, né, os chamados testes rápidos, eles utilizam uma outra abordagem, porque eles utilizam o soro ou o sangue total. São muitas vezes chamados de teste sorológico. E que eles normalmente, eles idealmente devem ser feitos a partir do 8º dia de sintomas. É quando efetivamente, na média, o paciente que já entrou em contato com o vírus, ele começa a produzir anticorpos. E, na verdade, o objetivo desses testes rápidos é identificar a presença de anticorpos que reflete, portanto, uma resposta imunológica, uma resposta de defesa do organismo ao vírus. E, portanto, eles são complementares, né? Eles fazem parte de uma estratégia de testagem. O RT-PCR em um momento mais inicial da doença e os testes rápidos para uma fase mais posterior da doença. Os testes rápidos, eles muitas vezes servem para fazermos inquéritos sorológicos, né, para estudos epidemiológicos bastante específicos, além, obviamente, de avaliarmos a evolução da doença em termos de resposta de anticorpo à infecção com o vírus. O primeiro ponto é esse. Aí você me pergunta assim, por que incluir a opção de teste rápido ou por imagem, opção de diagnóstico por teste rápido ou por imagem? Na verdade, assim, a confirmação de um caso, ele não é exclusivamente dado a partir de um teste. O Ministério da Saúde recomenda que um caso ele pode ser confirmado por outros critérios para além da testagem. Nós temos um critério clínico. Existe um critério clínico epidemiológico. Existe um critério que pode ele ser clínico e radiológico, no caso de por imagens. Então, o Ministério disponibilizou para a população brasileira e fundamentalmente para os profissionais que estão atendendo os pacientes na ponta, quais são esses critérios que podem confirmar o diagnóstico. E, por isso, à medida em que você sente, e isso só reforça o que nós tínhamos falado anteriormente, à medida em que eu tenho um caso, que eu sinto que eu estou com um sintoma gripal, o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar um posto de saúde. Porque na hora que eu procuro um posto de saúde, eu vou ter um profissional da saúde que vai me examinar e vai fazer uma conduta precoce para que eu evite, eu tenha um acompanhamento para que para que esse paciente não precise de utilizar um leito de UTI, porque nós sabemos que quando o paciente ele entra, é necessário, portanto, de hospitalização e ele precisa de um leito de UTI, ele está vivendo a situação mais dramática, mais difícil desse processo patológico. Nós temos aqui a última pergunta das que foram feitas previamente, é da Valquíria Homero, do Poder 360. O Ministério da Saúde recomenda o tratamento precoce para a Covid. A demanda atual permite ao SUS acompanhar casos leves da doença? Mesmo antes da pandemia, os pacientes relatavam dificuldade para conseguir atendimento. Qual a orientação nesses casos? Eu acho que eu já respondi essa pergunta várias vezes, Valquíria, mas ela é fundamental. Ela é crucial na estratégia do Ministério da Saúde. Entendo um sintoma leve, entendo uma síndrome gripal, na presença de sintomas, procure o seu posto de saúde. Procure o seu posto de saúde, procure a UPA, procure o ambulatório especializado, procure o seu médico do seu convênio, da sua saúde complementar, procure o seu clínico. Esse profissional, ele vai lhe examinar. Ao lhe examinar, ele vai fazer uma conduta precoce. Essa conduta precoce pode salvar a sua vida. É exatamente essa conduta precoce que pode prevenir que você tenha uma complicação da doença. É exatamente essa conduta precoce que vai lhe garantir o acompanhamento médico para que você não precise de ser internada, que você não precise de ir
de ir para um leito de UTI e precisar de ser entubada. O que nós queremos evitar com a conduta precoce é exatamente que o quantitativo de pessoas que cheguem a necessitar de um leito de UTI. Né? E é nesse sentido que o profissional que está na ponta, ele sabe como fazer essa condução clínica. Ele sabe como conduzir clinicamente o seu paciente. E é nesse sentido que a gente recomenda, em casos de sintomas leves, de sintomas gripais, procure o seu médico. Secretário, agora a gente está aqui com um grupo online, né, com os jornalistas, colocando algumas dúvidas sobre o que está sendo apresentado. A Ana Paula Castro, da TV Globo, ela diz que o Ministério da Saúde não tem feito mais coletivas diárias sobre as ações do governo para combater a pandemia do coronavírus no país. No entanto, dados atualizados mostram que 8 estados e o Distrito Federal apresentaram alta de morte. Com esse cenário, o governo planeja retomar esses encontros diários para informar as ações realizadas? Caso contrário, o que o Ministério da Saúde tem feito atualmente para reduzir o contágio e as mortes por Covid? Há alguma nova ação adotada nesta semana pelo governo? Como é o nome dela? É Ana Paula Castro. Ana Paula Castro. Veja bem, Ana Paula, a nossa Secretaria, a Secretaria de Vigilância em Saúde, nós nos comprometemos a cada semana epidemiológica trazer essa coletiva, né, para atualizarmos os dados do país, mostrarmos ao país os dados da doença, né? Os dados epidemiológicos da doença. Acho que e não tem sido a única coletiva. Acho que não tem sido a única coletiva que o Ministério tem feito por semana. Mas no que cabe à vigilância, à vigilância epidemiológica, acho que uma coletiva semanal, ela é com o lançamento do boletim epidemiológico, ele é suficiente para apresentarmos ao Brasil essas declarações, tendo em fato de que diariamente, a nossa Secretaria, a Secretaria de Vigilância em Saúde, ela atualiza os dados de forma transparente a cada 18h30, 18h45, a cada dia a gente apresenta os dados ao país, que são os dados que se utilizam. Na verdade, eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim, são dados coletados, mas os únicos dados que existem são os dados do Ministério da Saúde, representados pelas suas secretarias estaduais, juntamente com o CONAS e CONASEMES, que fazem, que estão no banco de dados do Ministério da Saúde, e que a cada dia nós apresentamos. O Ministério da Saúde tem sim feito muito, né? Eu acho que tem feito um esforço muito grande durante todo esse processo pandêmico. Veja, nossa secretaria especificamente liberamos ontem 120 milhões para todos os laboratórios centrais do país. Isso não é pouca coisa. Além disso, liberamos dinheiro para a ponta, para que os estados e municípios possam fazer as compras necessárias para fazer o enfrentamento associado a isso. Acho que nunca houve habilitações de tantos leitos de UTIs no país em tempo tão recorde como foi feito e era para ser feito durante esse processo da pandemia da Covid-19. Também entendo que o Ministério da Saúde ajudou em muito os estados e municípios na compra de insumos, na compra de EPIs, na compra de respiradores, na compra de medicações, né, para intubação orotraqueal, na hora de bloqueadores neuromusculares, que teoricamente é uma obrigação fundamentalmente da ponta dos estados e municípios, mas diante do processo de dificuldade de compra, o Ministério da Saúde ajudou, interviu, importou, fez importações céleres, de modo que o Ministério da Saúde tem contribuído e ajudado e se esforçado e trabalhado diuturnamente para salvar vidas. Eu tenho dito sempre de que um dos dados que às vezes eu percebo que não há uma avaliação significativa com relação a ele, mas para mim nos é extremamente importante, é o dado do número de recuperados. Nós somos o país do mundo com o maior número de recuperados.
Temos um número muito triste do número de óbitos, e pelo óbvio, eu já falei isso em outras coletivas, uma vida conta, ainda mais do que 80 mil vidas. Mas também conta mais de 1 milhão de vidas que foram recuperadas. Se nós fôssemos olhar e avaliar, cada vida recuperada talvez tenha uma história de luta muito grande, que passou dias, às vezes semanas, no leito de UTI, brigando pela vida. E é nesse sentido que esse ministério tem um reconhecimento imenso aos profissionais da ponta, a todos os profissionais da saúde que diuturnamente lutam e brigam para que a cada dia o nosso número de recuperados seja cada vez maior. E é nesse sentido que eu acho que esse ministério tem contribuído e tem feito muito no enfrentamento da Covid-19. Secretário, nós estamos chegando perto do fim da coletiva, já dando 1 hora. Eu vou fazer 2 perguntas que ainda não foram realizadas. Tem muitas aqui parecidas no grupo online. A Raquel Lopes, da Folha de São Paulo, ela fala, com aumento de óbito em 5%, é possível falar ainda que estamos num platô? Veja bem, a gente tem falado de que a variação, nós temos utilizado uma média, um intervalo de mais ou menos 5%. Né, tanto para mais ou para menos. Então, assim, quando a gente precisamos avaliar a cada semana e estamos mostrando com bastante transparência os dados a cada semana, mas o intervalo de confiança que nós temos utilizado para mais ou para menos, tanto de estabilidade para mais ou para menos, ou de aumento para mais ou para menos, é exatamente desse mais ou menos 5%, né, que a gente considera, portanto, relativamente estável ao longo das semanas. Mas, de novo, a gente precisa avaliar a cada semana. Nós estamos aprendendo essa doença a cada semana. Portanto, estamos aqui para esclarecer à população brasileira o comportamento epidemiológico da doença. Não sei se Macário quer fazer alguma contribuição ou... Não, basicamente é só complementar, dizer que existe essa tendência de estabilidade no número de óbitos, mas ela é muito alta ainda. Isso realmente isso tem que ser sempre enfatizado. A grande batalha é reduzir cada vez mais o número de mortes por Covid. E é importante também, só complementando a pergunta anterior, nós temos diariamente conversado com secretarias estaduais e municipais de saúde, com os nossos parceiros na área da vigilância, orientando, buscando de forma conjunta soluções. Acho que uma das principais ações que o Ministério tem feito também é na questão da vacina. Em breve nós vamos ter um grande programa, uma grande ação de vacinação contra o Covid. O Ministério tem se preparado, tanto do ponto de vista tecnológico, como também o nosso Programa Nacional de Imunizações tem trabalhado no planejamento de uma campanha que vai sim dar essa solução para o combate e o enfrentamento à Covid, principalmente protegendo toda a população brasileira. Pois é, no âmbito da vacina, a Cecília do Lago, da CNN Brasil, ela pergunta, o Ministério da Saúde já tem um plano para a distribuição da vacina contra a Covid em regiões remotas? Caso ela necessite estar congelada ou resfriada e o tempo inteiro até o momento da vacinação? Eu estava esperando exatamente essa questão, né? Eu acho que essa questão é extremamente importante, né? Acho que o Macário já falou e acho que também talvez seja uma das maiores contribuições e é papel do Ministério, né? Nós estamos atentos as vacinas que estão em desenvolvimento no mundo e, pelo óbvio, nos parece que a vacina de Oxford, a chamada vacina de Oxford, ela se mostra uma das vacinas mais promissoras. Esse ministério, de maneira célere, entrou numa encomenda tecnológica para comprarmos um quantitativo extremamente importante de vacinas, né? Só na encomenda tecnológica serão 30 milhões,4 doses, né, no primeiro momento, mas 70 milhões já estão adquiridas, na verdade, perfazendo um total de 100 milhões de doses. Pelo óbvio, essa vacina está
em fase 3, numa fase de 3 extremamente avançada e bem avaliada e sendo muito bem acompanhada, no qual o nosso país, através da Universidade Federal de São Paulo, está coordenando o estudo mundial da fase 3 da vacina, né? Isso é a grande solução, né? A vacinação é a grande solução, e acho que de maneira muito em breve nós teremos essa vacina disponível para a população brasileira. E quando a gente fala, e essa pergunta que foi feita pela CNN, ela é uma pergunta recorrente, e eu costumo dizer sempre, nós estamos falando de Brasil, de SUS, que nós temos capacidade e capilaridade de vacinação já estabelecida pelos inúmeros programas de vacinação que esse país já desenvolveu, já apresentou e já realizou, né? Mas estamos atentos, né? Hoje mesmo nós tivemos reuniões na nossa secretaria de planejamento para que, chegando a vacina de maneira célere, a gente possa distribuir aos lugares mais remotos dentro da estratégia de vacinação que está sendo montada para o nosso país. E, portanto, a resposta é sim, estamos atentos, estamos planejando e iremos fazer essa distribuição de forma célere, de modo que a vacina chegará em cada ponto desse país para quem precise. Muito obrigado. Secretário, se me permite mais uma pergunta diferente. Infelizmente, a jornalista não colocou o nome dela, mas ela pergunta, ela afirma, houve uma queda significativa no número de testes na última semana. Por quê? Veja bem, a testagem, a gente precisa de um certo tempo. Quando você olha por aquele gráfico, se foi baseado naquele gráfico, se você for olhar nos gráficos que nós apresentamos a cada semana, a última semana ela sempre tem um número menor. É porque os dados eles vão sendo ajustados, atualizados dia a dia. Então, eu entendo a pergunta dela, porque no gráfico que nós mostramos o crescimento do número de dados, você veja que tem esse aí, né, a última semana, não esse, o anterior, na última semana, esse aí, por favor. Esse aí, na última semana, tinha uma redução. Se você olhar esse mesmo slide que nós apresentamos nas semanas anteriores, a 28ª e a 29ª também estava com uma barra um pouco menor em relação às semanas anteriores. Mas, à medida que nós vamos atualizando esses dados vão chegando no patamar desejado. Posso complementar também? Pode, sim. Acho que o que vale a pena também, em relação a essa pergunta, é sempre avaliar que esses dados eles são apresentados em função do número de resultados analisados. E, hoje em dia, a gente está trabalhando com mais 3 centrais de testagem, que a gente chama as plataformas de alta testagem. O que leva, às vezes, 1 ou 2 dias a mais para que esse resultado efetivamente seja liberado, porque existe o tempo do trânsito da amostra de um estado para o outro estado que tem essa plataforma de alta testagem. Acho que é importante dizer e avaliar aqui esse dado da semana 30, que aparentemente é uma queda, ao longo dos próximos dias, até encerrar a próxima semana epidemiológica, esse dado efetivamente irá aumentar, o que pode ser que realmente não represente uma queda ou não. A gente tem que esperar esse número se concretizar e esperar fechar realmente os próximos dias para que essa informação fique um pouco mais acurada. Eu queria só fazer uma outra solicitação, aproveitar que eu tirei a máscara agora, e dizer que o recurso que foi repassado para os estados, no sentido de fortalecimento dos laboratórios centrais de saúde pública, eles têm um prazo para que todos os ritos, né, da administração pública tenham que ser cumpridos. Então, a gente realmente solicita uma celeridade que o processo pandêmico necessita para que esse recurso seja devidamente utilizado dentro desse prazo que não é muito longo. Então, de forma geral, tem assim um prazo administrativo que possam os laboratórios executarem, mas a gente realmente pede velocidade para que
todos os trâmites administrativos possam ser cumpridos a fim de não se perder nenhum centavo desse precioso recurso. Esse recurso ele é para investimento de estrutura laboratorial de todos os nossos laboratórios de saúde pública, e esse recurso, além da Covid, né, além, obviamente, de fortalecer a estrutura laboratorial para a resposta da pandemia, ele também será útil para o diagnóstico laboratorial de outras doenças e agravos, uma vez que são equipamentos que vão ser utilizados e que não vão se perder quando essa pandemia acabar. Então, essa é realmente uma nossa solicitação para que todos realmente corram com os processos para que não se percam nenhum prazo e nenhum recurso. Obrigada. Por fim, secretária, agora é a última definitiva. A Bruna Lima, do Correio Brasiliense, ela apontou para a gente. Recentemente, a OMS atualizou o entendimento de que a Covid se comporta como uma grande onda e pouco tem a ver com as questões sazonais. O Ministério da Saúde continua usando essa característica para justificar o comportamento da doença no país? Haverá atualização? Veja bem, essa pergunta é muito importante, na verdade, né? Nós estamos aprendendo a entender cada vez mais o que é a Covid-19, né? Quando a doença, o surto inicial da doença no hemisfério norte estava em pleno inverno, né? E você teve um grande boom da doença nos países que estavam vivendo aquela situação de um inverno mais rigoroso, né? O inverno no hemisfério sul, né, digamos por assim dizer, ele é mais pelo período que nós estamos vendo, e estamos vendo cada vez mais que os países que vivem o inverno no hemisfério sul está tendo um aumento mais significativo de casos da doença. Então, assim, com todo respeito, né, eu acho que com a opinião da Organização Mundial de Saúde, a gente consegue fazer uma associação, né, da sazonalidade com as doenças respiratórias, né? E nesse sentido a gente estamos aprendendo e estamos avaliando a cada semana o comportamento da doença como um todo. Secretário, então, os demais questionamentos é só procurar a assessoria do Ministério da Saúde e a gente vai responder pela assessoria de imprensa. Obrigada.